Pessoal, graça e paz. Vamos nesse tópico dessa segunda aula falar o que o evangelista deve cultivar, o que ele deve fazer, praticar. O evangelista precisa de praticar algumas coisas. Primeiro, vamos falar primeiramente de oração fervorosa. Foi para isso que nós levantamos uma academia de oração. Cada um vai orar de 10 a 30 minutos por dia, isso é o mínimo. Jejuar 2 vezes por semana. Então o evangelista precisa de praticar uma oração fervorosa. E onde que na Bíblia você vai ver pessoas orando? Onde que tem isso na Bíblia? Olha, vamos ler o livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que diz lá? Atos 3 e 1. Pode conferir na Bíblia de vocês aí, pega a Bíblia aí, vamos conferir. Você conferindo na sua Bíblia, isso vai ajudar você a localizar mais fácil aí as passagens bíblicas, correto? Atos 3 e 1 diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora 9. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à 9. Então, eles tinham o hábito tanto de ir à casa de Deus, quanto de orar. Eles tinham o hábito, o evangelista precisa de ter essa oração fervorosa. O que é oração fervorosa? Oração fervorosa não é aquela oração que você fica pulando, gritando, sapateando, fazendo show. Não é aquele show que você dá na igreja, do mesmo jeito que você dá no seu serviço, na sua casa, com a sua família, não. O que é uma oração fervorosa? O que é? Imagine uma água fervendo. Então essa água começa a soltar borbulha, fazer borbulhas, não é? Fica soltando aquelas bolhas. Ela está fervendo. Ela está naquele estado contínuo. Ela vai ficar naquele tempo. Ela não vai, tipo assim, ela começa a ferver e depois ela esfria e vira gelo, não. Uma oração fervorosa é uma oração contínua. Então você deve praticar constantemente o hábito de orar. Eles oravam. Então, no primeiro Atos, capítulo 3, versículo 1, nós temos aí um exemplo que os homens de Deus, os evangelistas de antigamente oravam. E nós temos que orar também. O Atos 4 e 31, Atos 4 e 31, achou aí? Diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando você ora, o Espírito Santo movimenta o lugar que você vive, convive, habita e a sua vida. E a tendência é que você começa a anunciar o Evangelho, foi o que aconteceu aqui. E anunciavam com ousadia. Como é que você vai anunciar com ousadia? É quando você ora e o Espírito Santo te movimenta, ou movimenta a sua vida. Então, primeiro passo, oração fervorosa. Segundo passo, leitura da palavra de Deus. Já falei em um outro vídeo que o Espírito Santo, peguei a fala do pastor Elianai Cabral, que o Espírito Santo não é muleta de crente preguiçoso. Crente precisa de estar lendo Bíblia. Mas aí, onde que tem alguém lendo Bíblia, mandando ler Bíblia? Vamos lá? 1 Timóteo 4,13. Vamos ver o que tem aqui para nós. 1 Timóteo 4,13. Deixa eu ver, tem que achar rapidinho. Achou aí? Diz assim, 4,13, está aqui. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, exortar e ensinar até que vá. Gente, o evangelista precisa de ler, ensinar e exortar. Está em 1 Timóteo 4:13. Isso aqui é um exemplo de que o cristão, o evangelista, precisa de ler Bíblia.
Tem que ler só a Bíblia ou pode ler outro livro também? Não, deve ler outro livro também. Está na Bíblia? Tá. 1 Timóteo 4,13, agora 2 Timóteo 4,13. Achou aí? Vamos ver? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente o pergaminho. Traga a capa e os livros, principalmente os pergaminhos. Ou seja, ele tinha o hábito de ler livros, inclusive os livros sagrados. Então, o cristão precisa de estar lendo, estudando, desenvolvendo, conhecendo o mundo, os homens, as seitas, conhecimento humano. Precisa de saber o que causa temor nos homens. O cristão, o evangelista, precisa de estar atento a essas questões. Então, oração fervorosa e em seguida o quê? Em seguida, ele deve cultivar a leitura, o aprendizado, o crescimento no conhecimento. Terceiro passo, ele precisa meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, meditar no mundo, na criação, na vida dele. Precisa ser uma pessoa que pensa, que medita. A Bíblia manda meditar? Manda. Vamos ler Josué 1,18? O que está escrito em Josué 1,18? Josué 1,18 diz assim. É 1,8, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, meditar nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então nós devemos meditar na palavra de Deus para não errar, e isso fará o nosso caminho, o nosso evangelismo ser próspero. Tá bom? Próspero. Qual outro versículo também que fala sobre meditação? Acho que é Salmos, né? Salmo. Primeiro livro de Salmo. Primeiro capítulo, vamos lá? Na verdade, é o primeiro... Salmo número 1. Salmo não tem capítulo. E o versículo 1 também, pode ser. Vamos começar a partir do 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, penso, de dia e de noite. Tá bom? Então, o evangelista precisa de cultivar o quê? Ele precisa de cultivar oração fervorosa, como os apóstolos oravam no templo, leitura da palavra, de ler, persistir em ler, exortar e ensinar, meditação da palavra, como Josué, como o próprio salmista escreveu. E o quarto passo é o desejo de ver almas salvas. O desejo de ver almas salvas. Isso é um desejo que tem que ter no coração do evangelista. 1 Timóteo 4, 1 até 5, vamos ler? 1 Timóteo 4, do 1 até o 5 diz assim. Eu vou ler a partir do 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, e com toda longanimidade e de doutrina,
Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade voltada às fábulas. Mas ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então está dizendo que, olha, batalha, evangeliza a tempo e a fora de tempo, porque vai vir tempo em que montoarão doutores falsos para enganar as pessoas. Aí o apóstolo Paulo termina dizendo: faz a obra de um evangelista, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segundo Timóteo 4 e o versículo 5 foi o último que eu terminei de ler aqui. O que diz em Provérbios 11 e versículo 30? Provérbios 11, 30. Estamos careca de ler, de ouvir. Quem ganha alma, vamos conferir se é isso mesmo? Tem que ser Bereia, tem que conferir. Quem ganha alma, sábio é. Provérbios 11 e 30. Se não for, a gente vai encontrar onde ele estiver. Beleza? Provérbios 11 e 30 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma, sábio é. Que Deus nos faça sábios para ganhar almas para o reino dele. Vamos lá? Primeiro passo: oração fervorosa, leitura, meditação na palavra de Deus, desejo de ver almas salvas e o hábito. Agora, o quinto passo é o hábito de ir à igreja, de ir à casa de Deus. O hábito de ir à casa de Deus. O cristão, o evangelista precisa de ter uma intimidade com a igreja, uma intimidade com a casa de Deus. Nós lemos há pouco no Atos 3, versículo 1 e 2, que os apóstolos estavam indo orar. Eles estavam indo no templo. Foi quando eles encontraram com o paralítico. A oração fervorosa, estavam fazendo essa oração fervorosa no templo. Então, é preciso ter esse costume, esse hábito, o hábito de ir à casa de Deus, o hábito de ir à igreja. Salmo 84, versículo 10, diz que: mas vale muito mais um dia na casa de Deus do que 1000 em outra parte. Então o salmista está dizendo: olha, um dia na casa de Deus vale muito mais do que 1000 em outra parte. Isso está em Salmo 84, versículo 10. E em Salmo 122, versículo 1, é muito conhecido também, embora eu confunda de vez em quando, mas ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O evangelista precisa de ter o hábito de ir à igreja, de ir à casa do Senhor, tá? Não fique longe da casa de Deus não, que isso é um perigo. Sexto passo do que o evangelista deve cultivar. Então ele deve cultivar oração fervorosa, leitura, meditação, desejo de ver almas salvas, o hábito de ir à casa de Deus e, por último, simplicidade na comunicação. Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, de 1 até o 4, que diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui como sublimidade de palavras ou de sabedoria. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele não usou palavras subliminar. Ele não usou palavras difíceis para persuadir pessoas. A comunicação do evangelista precisa
de ser uma comunicação simples, uma comunicação agradável. Eu sempre digo, ninguém precisa de fazer uma faculdade de teologia para virar pregador ou para virar um evangelista, mas é só ter simplicidade na comunicação. Por exemplo, Jesus, quando chegava perto de pescadores, ele falava ele dizia, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quando ele chegava perto da mulher que estava tirando água, né, João 4 nós lemos, ele falava assim, olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais tem sede. Quando ele chegava perto de pessoas que estavam trabalhando no campo, ele falava, olha, porque o reino de Deus é como a semente que vai lançada, uma caiu perto do caminho, a outra caiu no meio dos espinhos, a outra caiu no meio dos pedregais, e a outra caiu em terra boa. A que cai na beira do caminho, ela é arrebatada pelos pássaros. A que cai no meio dos espinhos é sufocada pelas coisas da vida. A que cai no meio dos pedregais, ela tenta crescer, mas não tem força e morre. E a que cai na terra boa produz frutos. Que você seja uma semente que caiu em uma terra boa, que o seu coração, que a sua vida seja uma terra boa, para que a palavra de Deus produza resultado, mudança de vida, mudança de comportamento, frutos para a obra de Deus. Para fechar, oração fervorosa, leitura da palavra, o hábito de ir à casa de Deus, meditação na palavra, desejo de ver almas salvas e simplicidade na comunicação do Evangelho. Deus abençoe sua vida.